Com a nova geração de uma das famílias de smartphones mais comentados do Brasil, a Motorola buscou trazer um hardware bem equilibrado, custo-benefício e um novo design. O Moto G5 é o principal aparelho da atual linha Moto G, composta por 4 dispositivos. Será que a Motorola acertou com o Moto G5? Comparando com o Moto G4, temos uma enorme mudança visual. O smartphone ficou muito diferente, parecendo bastante com o seu irmão maior, G5 Plus, que tem corpo em metal, enquanto o G5 tem uma tampa plástica removível com um acabamento em metal em sua parte central. O Moto G5 é o primeiro aparelho da linha Moto G que vem com aquele círculo preto na parte da câmera, né, que foi inaugurado no Moto Z e depois veio no G5 e agora é seguido por toda a linha da Motorola. Todos os aparelhos da linha Motorola têm aquele círculo preto que abriga a câmera. No Moto G5 Plus, por exemplo, que é o irmão do G5, aquela região ela é um pouquinho saltada. Você percebe que ela é um pouquinho saltada e se você colocar o G5 Plus na mesa, quando você apertar, por exemplo, ele em cima, na parte de cima ali, você percebe que ele tomba, né? Ele tem um desnivelamento e acaba incomodando, algumas pessoas não gostam. No G5, aquela região é lisa, então se você apertar o aparelho, você vê que ele não vai ficar tombando, é um ponto bem bacana, um ponto bem positivo. Esse design é um design bem controverso, pessoas não gostam, essas pessoas que não gostam, né, não são todos, né? Chamam de tampa de bueiro essa parte, né? E eu, por exemplo, eu gostei do design do Moto G5 mais do que o Moto G4, que eu também tive. O Moto G4 eu achava bem simples demais, um tanto quanto feio. No G5 eu curti, eu achei bonito. Um ponto que me incomodou um pouquinho no modelo na cor dourada foi o fato de ter uma bordinha preta em volta da tela que acaba destoando um pouco do design quando a tela fica ligada. O aparelho tem 9,5 mm de espessura e 145 gramas de peso, e certificação contra respingos d'água, mas não com uma certificação do tipo IP, como a IP67, que garante que o aparelho sobreviva caso caia acidentalmente na água. Lembrando que ele é o único modelo da linha Moto G que tem bateria removível, e ainda tem suporte a 2 SIM cards e um microSD simultâneos. O Moto G5 é o primeiro aparelho da linha Moto com leitor biométrico que tem suporte a gestos. Deslizando para a esquerda no leitor você tem o botão voltar, tocando uma vez você tem o botão home, deslizando para a direita você tem o que seria o botão de apps recentes, e segurando um pouco mais de tempo o dedo no botão você bloqueia o aparelho. Desta forma a área útil da tela aumenta. Honestamente eu achei essa função muito interessante, e seria legal ver concorrentes com recurso parecido inclusive. Na parte frontal temos o logo da Motorola, sensores, câmera frontal e o speaker para chamadas que também funciona para o áudio geral do aparelho. Mais abaixo da tela temos o leitor biométrico e um pequeno furo no microfone. Na parte superior temos uma porta P2 para fone de ouvido e na inferior a porta micro USB, que poderia ser muito bem uma USB tipo C. Na lateral direita temos os botões de volume e o botão Power com uma pequena ranhura que ajuda a saber que se trata dele. Na parte traseira temos ainda o microfone secundário para cancelamento de ruído e gravação de som em estéreo, a câmera única de 13 megapixels e um único flash. O tamanho da tela do aparelho reduziu em relação ao modelo anterior. Ao invés das 5,5 polegadas que tínhamos no Moto G4, temos agora uma tela com 5 polegadas 10% menor. Assim, ele cabe muito bem na mão e acessar a tela não exige que você estique muito seus dedos. As imagens que temos nela são bem nítidas, tanto graças à tecnologia IPS LCD, quanto pela resolução Full HD do display. Os tons de preto são um pouco puxados para o cinza e os tons brancos da tela são bem bonitos. O ângulo de visão é muito bom e a tela não distorce as cores mesmo que você olhe para o aparelho de um ângulo mais desfavorável. O brilho é bom para ambientes internos, mas em ambientes externos um brilho um pouquinho mais forte seria interessante. O aparelho ainda tem suporte a Moto Tela, que de acordo com o movimento do dispositivo acende a tela levemente para mostrar detalhes como hora, bateria restante e notificações. É um recurso bem útil. O Moto G5 trouxe um processador Qualcomm Snapdragon 430 octa-core de 1.4 GHz, com Adreno 505, ao contrário do Snapdragon 617 com Adreno 405 que havia no Moto G4. Ele ainda tem 2 GB de memória RAM e 32 GB de espaço interno, com suporte a cartão microSD de até 128 GB. Tem ainda GPS, AGPS, GLONASS, Beidou, Wi-Fi A, B, G e N, Bluetooth 4.2 e suporte ao 4G LTE. Seu sistema operacional é Android 7.0 Nougat com interface da Motorola. Com esse hardware temos um conjunto bem equilibrado. Ele oferece um bom desempenho em redes sociais e jogos mais simples, como Subway Surfers e Geometry Dash,
onde o jogo roda de forma muito fluida e satisfatória. Em jogos mais pesados, como Real Racing 3 e Injustice 2, temos um desempenho mais sofrível, vendo que o aparelho se esforça muito para tentar entregar uma boa experiência, mas falha no tempo de carregamento dos jogos e nas quedas de frame no decorrer da jogatina. O Injustice 2, por exemplo, sempre demorou mais de 1 minuto e meio para carregar. O aparelho esquenta bastante na parte superior após algum tempo de jogatina, então fique de olho. Em apps como Facebook, Instagram, Telegram, WhatsApp e outros, ele se comporta muito bem, ou seja, tudo dentro do esperado para o seu hardware e faixa de preço. O Moto G5 tem uma câmera traseira de 13 megapixels com autofoco e abertura de f2.0, capaz de fazer zoom digital de 8 vezes e suporte ao HDR. Sua câmera frontal tem 5 megapixels e abertura de f2.2, com lente de ângulo aberto e flash na tela, também com suporte ao HDR. Ele consegue tirar umas fotos com boa velocidade. A qualidade das capturas com a câmera traseira em ambientes externos ou bem iluminados é muito boa, mas não se pode dizer o mesmo de fotos noturnas. Infelizmente, os ruídos são frequentes. Caso queira tirar uma boa foto noturna ou com pouca luz, precisa fazer alguns ajustes, e o flash ajuda bastante nessas horas. No fim das contas, são fotos noturnas ok, dentro do esperado e nada mais. A câmera frontal é boa e tem resultados semelhantes à da traseira, ou seja, boas fotos com boa luz e fotos noturnas com ruídos. Para vídeos, o Moto G5 grava em Full HD a 30 quadros por segundo, tanto na câmera traseira quanto na câmera frontal. O speaker do Moto G5 se encontra na parte superior do aparelho, o que ajuda bastante. A qualidade do som é boa, mas você percebe que os agudos querem gritar quando o som está perto do máximo. Os fones de ouvido que estão na caixa são os mesmos desde o Moto G1 de 2013. Os fones têm qualidade razoável, mas só servem para quebrar um galho, e eles são desconfortáveis de se usar por um longo período de tempo. Se você gosta muito de ouvir músicas com fone de ouvido, recomendo comprar um de maior qualidade. Para dar energia ao Moto G5, temos uma bateria de 2.800 mAh, que pode ser removível, e infelizmente essa capacidade não é boa o suficiente. Em meus testes foram raras as vezes que consegui chegar ao final do dia com bateria sobrando. Tirando o aparelho das tomadas às 8 da manhã com 100%, não serão poucas as vezes que você chegará às 20 horas com nada de carga, com o uso de redes sociais, alguns joguinhos e tirando algumas fotos. Nesse tempo, dificilmente consegui chegar a 6 horas de tela ligada. Ou seja, se você busca usar o aparelho o dia todo, tem o carregador na mochila para o caso de precisar. Falando no carregador, na caixa temos um carregador de 5 volts e 2 amperes de saída, resultando em 10 watts de potência. Com ele você consegue carregar o aparelho de 0 a 100% em 2 horas na tomada. O Moto G5 foi uma bela tacada para a categoria de intermediários de entrada. Ele tem uma tela de muito boa qualidade, leitor biométrico rápido e com funções extras, um design controverso, mas que eu pessoalmente curti, um bom desempenho para a categoria, boa câmera para ambientes externos ou bem iluminados, bateria removível, não tem slot híbrido felizmente, e um áudio dentro do esperado. Pesam contra ele a câmera para ambientes com pouca luz, a bateria de baixa duração e o fone de ouvido de baixa qualidade. O preço oficial do Moto G5 é de R$ 999, mas ele pode ser encontrado a partir de R$ 750 no varejo. Com esse valor e analisando o conjunto entregue pelo aparelho, se trata de um dos melhores custo-benefício do mercado. E sim, o Moto G5 certamente poderá te agradar. Se inscreva no canal para ver mais vídeos como esse e não se esqueça de nos seguir nas redes sociais. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!